Bom, esse é o segundo vídeo aí dessa semana, e aí eu acabei acelerando, porque já estava terminando os 40 minutos aí, que é o meu espaço máximo para gravação contínua, e eu estava falando daquela situação na qual é proposta uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a uma lei vigente e posteriormente uma declaração, posteriormente durante e antes do fim ou antes do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, a revogação da lei objeto dessa ação. O Supremo, como eu disse, na sua posição atual, volto a afirmar, é necessário ler as observações todas para ver o desenvolvimento da jurisprudência. Sua posição atual é no sentido de que o que importa é que se julgue a ação ainda que tenha havido superveniente revogação da norma questionada. Tendo em vista que a norma, enquanto esteve em vigor, ela produziu efeitos. Isso é mais uma das razões para a gente reafirmar aquela posição que a gente já afirmou nos vídeos passados. Quando a gente fala que ADI, ADC e também a DPF, como normas do controle abstrato, elas defendem a ordem jurídica objetiva, isso não quer dizer que não haja defesa da ordem jurídica subjetiva ou das situações jurídicas subjetivas. Se uma coisa está implicada na outra, ou implica, melhor dizendo, não se implica em, mas implica algo. Implicar é verbo transitivo direto. Então, uma coisa implica a outra. Então, tendo em vista isso, o Supremo, ciente de que a defesa da ordem jurídica objetiva, se ela prioritariamente já não existe mais porque a norma foi revogada, ainda que secundariamente ela há um mistério a ser cumprido, um dever a ser cumprido, que é o de avaliar qual foi se são legítimos ou não os efeitos produzidos pela norma revogada enquanto ela teve vigência. Daí porque essa é a posição atual do tribunal aí. Bom, vou passar agora nesse segundo vídeo. Acho que vou conseguir fazer bastante coisa aqui para a DPF. E a DPF, eu, diante até dos pedidos de vocês para adiantar o máximo possível aí as avaliações, eu vou fazer também uma abordagem muito rápida dela. A DPF está prevista na Lei 9882. Enquanto a Lei 9868 regula a ADI e a ADC, a DPF está regulada na Lei 9882. E a DPF estava prevista no texto constitucional como sendo uma ação de cumprimento, uma ação de competência do Supremo Tribunal Federal. O legislador, quando veio a editar a Lei 9882, se valeu dessa previsão constitucional, que está no inciso, no parágrafo, salvo engano, parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, dizendo a arguição do descumprimento do preceito fundamental será julgada pela... Vou aqui rapidinho aqui para vermos isso do centro...
Parágrafo 1º do 102. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Tudo o que a Constituição fala sobre a DPF está aqui. Parágrafo 1º do artigo 102 aí, da Constituição. Do ponto de vista prático, a questão a Lei 9882 aproveitou esse dispositivo para, muito claramente, resolver problemas que ficaram pendentes de resolução com a jurisprudência, digamos assim, restritiva do Supremo Tribunal Federal em vários temas em matéria de controle de constitucionalidade. E a Lei 9882 criou um procedimento ao lado da ADI e ao lado da ADC, que é também um procedimento de controle concentrado. Isso, aliás, o próprio texto diz quando já estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal. Abstrato e por via principal. Aqui, entre a minha posição e a posição do livro, temos uma divergência aqui que é mais ou menos terminológica. Eu acredito que eu estou certo e que o livro está errado aqui, porque aplica os conceitos de maneira distinta. A ADPF, para mim, é sempre uma ação de controle de caráter abstrato e de controle por via principal. O texto fala em casos em que a DPF tem uma feição concreta e incidental, e vou explicar porque isso não é verdade, pelo menos não da forma como classicamente se entendem os termos incidental e concreto. Bom, para tanto aí eu preciso que vocês tenham na mão essa figura que eu já coloquei aí no mural e que vocês estão vendo aí, que já estão, espero que estejam abertas aí. Aqui tem um quadro, assim, as ações de controle por via principal e concentrada, abstrato, controle abstrato, por via principal e concentrada. Aí tem aí na horizontal a ADI, a ADC e a DPF. E eu faço aqui um quadro comparativo assim, listando o direito federal, estadual, municipal, distrital, pré-constitucional, os atos normativos secundários, vale dizer, os regulamentos, e as normas e o direito revogado pós-constitucional. E aí eu vou comparando. E aqui, com isso, eu trato do chamado caráter subsidiário da ADPF. É que a Lei 9882 diz que a ADPF será proposta pelos legitimados, mesmo os legitimados para a ADI e para a ADC, tendo em vista a proteção da Constituição, mas estabelece um princípio de, digamos assim, um princípio dito de subsidiariedade. Mais especificamente, o texto diz que não caberá arguição de descumprimento de preceito fundamental sempre que couber outro instrumento jurídico hábil a sanar esse descumprimento. Eu vou passar pelo alto algumas questões que são, para mim, de pouca importância. Há quem tente gastar saliva e tinta para definir o que é um preceito fundamental e como ele é descumprido, enfim, tentando dar algum conceito, alguma particularidade à DPF.
Na verdade, preceito fundamental é toda e qualquer norma da Constituição e só as normas da Constituição. Portanto, o parâmetro de controle na DPF é o texto da Constituição como um todo, assim como também o é na ADI e na ADC. Eu acabei, aliás, não falando sobre parâmetro de controle, que é um tema muito rápido e fácil de se falar, mas aqui aproveito e falo das três ações juntas. O parâmetro de controle é aquele conjunto de normas que servem como a medida para o controle de uma norma infraconstitucional. E o conjunto que compõe o parâmetro é o conjunto das normas constitucionais vigentes, desde do artigo 1º da Constituição até o último artigo dos atos das disposições constitucionais transitórias. Não se incluindo aqui, porque não tem força normativa, segundo o próprio texto constitucional, os preâmbulos, assim como também não tem força normativa em qualquer outra dimensão, os consideranda de lei, enfim, essas partes preambulares dos diplomas normativos de modo geral. Então, preceito fundamental é o mesmo que norma constitucional. E aí, quando você parte desse pressuposto, que aliás é o pressuposto da jurisprudência do Supremo, a DPF vira uma outra ação de controle. E ela vira uma outra ação de controle que vai servir para aquelas situações, segundo o princípio da subsidiariedade, não há outro meio judicial capaz de sanar a lesividade ao preceito fundamental. E esses outros meios judiciais são a ADI e a ADC. Por isso que nesse quadro eu digo assim, olha, direito federal, cabe a ADI, cabe a ADC, não vai caber a DPF. Direito estadual, cabe a ADI, não cabe a ADC. Caberá a DPF para a declaração da constitucionalidade do direito estadual. Então, dado que não dá para propor uma ADC sobre direito estadual, a gente propõe uma DPF. Não há um meio capaz de sanar a lesividade que advém da não aplicação do texto, ou da negativa de aplicação do texto legislativo estadual, e aí a DPF pode ser utilizada. Então, você pode usar a DPF para a declaração de constitucionalidade. Direito municipal. Não cabe nem ADI nem ADC, nós já sabemos disso aí. Vai caber a DPF. Então, contra a lei municipal, tanto para a sua declaração de constitucionalidade como para a sua declaração de inconstitucionalidade, caberá a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No direito distrital, vocês se lembram, temos aquela divisão. O direito distrital composto de normas que são fruto de competência estadual e outras normas que são fruto de competência municipal. Então, a gente tem a seguinte questão. Na medida em que cabe a DI para as leis que são fruto do exercício de competência estadual, não cabe a DPF para a declaração de inconstitucionalidade dessas leis. Na medida em que a lei distrital é fruto de competência municipal, aí não cabe nem a ADI nem a ADC. Aí caberá plenamente a DPF. Direito pré-constitucional. Um dos dispositivos mais importantes da Lei 9882 diz que a DPF pode versar sobre
direito pré-constitucional e a compatibilidade deste direito com o texto da atual Constituição. É o artigo... É o parágrafo único. Cabe também, parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882. Cabe também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluindo os anteriores à Constituição. Aí, só chama a atenção de vocês para o seguinte: com isso, o que fez o legislador aqui? O legislador resolveu uma série de problemas. Ele diz assim: em matéria de direito pré-constitucional, parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882, poderá ser manejada a DPF para ver se houve ou não houve a recepção desta norma. E nesse âmbito, ou tendo em vista isso, é que se fala que a DPF é hábil para a averiguação de se há ou não, houve ou não a recepção do direito pré-constitucional pela nova Constituição. Se eu disser, melhor dizendo, positivo ou negativamente, quer dizer, qualquer que seja a resposta dada na DPF, o legitimado pode pretender na DPF que o tribunal declare tanto que há compatibilidade entre o direito anterior à Constituição com a atual Constituição, mas também pode pretender o contrário. Pode pretender que o tribunal diga que não existe tal compatibilidade do direito anterior à Constituição com a atual Constituição. Num caso ou no outro, a decisão do Supremo não será uma decisão de declaração de inconstitucionalidade, segundo a sua jurisprudência. Aí o caso será de recepção, de declaração de recepção ou de não recepção. Eu chamo atenção para isso, porque isso é um tipo de detalhe, principalmente em provas objetivas, que você tem de saber. Você não pode deixar de saber isso nunca. Tem aí uma grande quantidade de perguntas feitas que muitas vezes pegam nesse detalhe. Se a afirmativa assertiva é no sentido de que compete ao Supremo declarar a inconstitucionalidade ou em ADPF de norma anterior à Constituição de 88. Aí o cara fala assim, declarar a inconstitucionalidade, sim, porque caráter subsidiário, não cabe ADI, não cabe ADC, cabe ADPF. Só que essa afirmação está errada. Segundo a jurisprudência do tribunal, o que ele fará é declarar a recepção ou a não recepção. Então não é uma declaração de inconstitucionalidade propriamente dita. A relação, portanto, é essa, entre as três ações. Há uma relação em que a DPF cumpre o papel de, digamos assim, colmatar todas as lacunas que a jurisprudência e o próprio direito positivo acabou deixando, as lacunas deixadas pelo direito positivo e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade. E o direito pré-constitucional é uma das mais importantes dessas lacunas. Embora o tribunal fale em declaração de recepção ou não recepção, do ponto de vista prático, o que importa é, evidentemente,
que se vê ou que se analisa numa ação abstrata e numa ação de caráter concentrado, a essa compatibilidade entre o direito pré-constitucional e o direito e a nova Constituição. Os atos normativos regulamentares, os atos normativos secundários, né? Vem se construindo uma jurisprudência salutar no Supremo Tribunal Federal, muito em função da insistência do ministro Gilmar Ferreira Mendes, no sentido de se admitir o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra todo e qualquer ato regulamentar. Isso, entre outras coisas, porque a lei 9882 diz lá pelas tantas o seguinte, diz no artigo 1º que cabe a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Esse é o caput do artigo 1º. E por ato do poder público estariam aí incluídos os atos de caráter administrativo, como são os regulamentos, né? Com isso, outra lacuna importante deixada para trás pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acaba por ser preenchida ou comatada pela ADPF. Bom, com isso dá para entender mais ou menos algumas coisas sobre a ADPF, qual a relação dela com as demais ações. Eu tenho que agora me explicar, porque eu discordo do texto que eu indico, e quando ele diz que existem ADPFs, quando o texto diz que, mais especificamente o professor Gilmar, diz que existem ADPFs incidentais e concretas. Não existem ADPFs incidentais e concretas. É que o que ele está querendo fazer referência aqui nada tem de incidental nem de concreto. Como nós vimos aqui nessa exposição muito rápida, em ADPF, eu posso, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, pedir a declaração de constitucionalidade de direito municipal ou de direito estadual. Isso porque não cabe ADC com o objetivo de ver declarada lei estadual ou lei municipal constitucional. Agora, para que eu possa propor uma ADPF visando a declaração de constitucionalidade da lei estadual ou da lei municipal, vale aqui o mesmo princípio que já foi abordado para a ADC. Qual seja ele? A de que eu tenho que demonstrar a existência de uma controvérsia judicial relevante com relação a esta lei estadual ou municipal que eu queira ver declarada inconstitucional. O que significa que já há processos e nesses processos há decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade dessa norma que eu pretendo ver declarada constitucional.
Esses processos é que, tomando como base essas situações, é que o texto parece indicar que, em determinadas circunstâncias, a DPF se prende necessariamente à existência de casos concretos e que ela se manifesta, o seu cabimento só é manifestamente possível tendo em vista esses casos concretos e que ela é incidental a esses casos concretos. Primeiro, o caráter da concreção. De concreção não tem nada aqui. Porque se eu fizer esse raciocínio, a ADC também é uma ação de controle concreto, porque você tem que demonstrar a existência de controvérsia judicial relevante, processos nos quais juízes vêm declarando a inconstitucionalidade da lei. E não é disso que se trata. O requisito para a propositura, tanto na ADC quanto na DPF, de o requisito para a formulação de um pedido de declaração de constitucionalidade, tanto na ADC quanto na DPF, é de que se demonstre que houve um solapamento da presunção de constitucionalidade do trabalho do legislador, da lei. No caso da ADC, do legislador federal. No caso da DPF, do legislador estadual, do legislador municipal e do legislador também distrital aqui. Então, de concreto não há nada. Quanto à questão da incidentalidade, aqui é um problema terminológico, mais do que tudo. As expressões incidente, incidental e outras do gênero, elas têm alguns significados, ou podem ter alguns significados distintos em direito processual. Eu tenho aqui uma cópia de livro, eu não tenho um livro. Eu não tenho o original, do Antônio Scarante Fernandes. Foi professor da USP, professor até de processo penal na Universidade de São Paulo. O livro se chama Incidente Processual. O livro já está fora de catálogo há muitos anos, eu não consegui comprar ele fisicamente, mas tirei cópia dele. E nesse livro chamado Incidente Processual, ele explica o vocábulo incidente e os vários significados que ele pode ter dentro do direito processual. O incidente pode ser entendido como questão incidental ou questão que é uma das espécies de questão prévia. Pode significar uma espécie de ação autônoma que surge em face de uma ação prévia anterior. É o que havia no antigo Código de Processo Civil de 1973, a chamada ação declaratória incidental, que não existe no atual Código. E ele pode significar um incidente, pode também ser utilizado como um incidente processual, no sentido de um desvio do curso normal do procedimento de julgamento. Quando o professor Gilmar fala que a ADPF tem caráter incidental, ele está querendo dizer que ela é um processo incidental. Ou seja, é um processo autônomo, mas que surge em função ou em virtude de outros. Que outros? Aqueles nos quais está sendo declarada a inconstitucionalidade de uma lei. Assim como eu também poderia dizer que a ADC é um processo incidental, porque ela só pode surgir se e somente se anteriormente a ela houver uma série de processos judiciais com decisão na qual
se infirme a constitucionalidade de uma norma. Então não tem nada a ver com forma processual de exame da questão de constitucionalidade. Isso, portanto, é aqui uma certa confusão terminológica, dado que o termo incidente pode ganhar várias conotações, todas elas legítimas, mas que têm naturezas jurídicas distintas nas suas tendo em vista determinadas particularidades do ordenamento processual. Então, assim, eu não quero me alongar nisso, porque parece pouco razoável ficar discutindo muito esse tema. O que importa é que vocês tenham a noção de que o tema principal a ser decidido é a questão da constitucionalidade ou não da lei. Portanto, o controle é por via principal. A noção de processo incidente nada tem a ver com forma processual de controle. São coisas distintas, são fenômenos completamente distintos que podem às vezes ser confundidos. Assim, forma incidental de controle é uma coisa, processo incidente é outra. Em processo incidente pode-se fazer controle por via principal. Não, volto a dizer, não quero me estender nisso. O livro que trata sobre isso no direito brasileiro, e é muito interessante, é esse livro aqui, que não vai dar para ver, que vai ficar invertido aqui na câmera, do Antônio Scarante Fernandes. Então esse era o ponto que é importante que ficar aqui demonstrado. Mas, assim, ele faz essa observação em poucas linhas e também eu não quero me deter nela, não. Bom, deixa eu colocar isso aqui no lugar devido, porque senão depois eu não sei onde é que está. O que mais falta falar sobre a DPF? Ela tem todas aquelas características da ADI e da ADC. Não admite desistência por ser processo de natureza objetiva, ela não tem uma parte ré, embora tenha uma parte autora, não é um processo não contraditório, portanto de natureza inquisitorial, como todo processo de natureza objetiva há a possibilidade de que o tribunal obtenha informações de peritos e experts, seja por escrito, seja através de audiência pública, como nós vimos também na ADI e na ADC, tudo igual. Existe até também uma medida de urgência que na lei 9882 se chama de medida liminar, que é o equivalente à medida cautelar. Aliás, aqui o registro é importante. Na leitura da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo na ADI e na ADC, vocês vão ver que o tribunal, por vezes, faz referência não a medida cautelar, mas a medida liminar, para todos os efeitos no curso de Constitucional 4, que está sendo ministrado aqui, e para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, liminar e cautelar são equivalentes. No direito processual civil, as expressões podem ter, segundo o autor, há autores da melhor qualidade que dizem que não existe essa distinção, mas há outros tantos que insistem que há que se diferenciar a medida cautelar de medida liminar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em tratar as coisas como no âmbito destas três ações,
ADI, ADC e ADPF, no âmbito dessas 3 ações, tratar os termos como equivalentes. Medida cautelar e medida liminar são sinônimos em ADI, ADC e ADPF. A Lei 9868, que lida com ADC e com ADI, fala em medida cautelar, mas se você for ver julgados do Supremo Tribunal Federal, você vai ver lá um monte de referência a medida liminar em ADI. Mas o que é a medida liminar em ADI? Medida cautelar. A Lei 9882 preferiu usar o termo medida liminar. E os requisitos para a concessão são os mesmos. Em se tratando de uma DPF, onde se pretende ver declarada a constitucionalidade de uma norma, o conteúdo ou o efeito prático da medida liminar na DPF será a suspensão temporária dos processos aonde a norma objeto da DPF estiver sendo discutida, por prazo de 180 dias, fim dos quais caduca a medida liminar em ADPF, nos mesmos termos que nós já falamos lá da medida cautelar em ADC. Portanto, o esquema é exatamente o mesmo. Então não tem dificuldade nenhuma aqui nisso não, tá? Então estamos tranquilos. Pode haver participação de amicus curiae na DPF, não é possível a intervenção de terceiros, já falei, não é possível a desistência, e em tudo e por tudo as 3 ações seguem um regime jurídico que é o mesmo. Inclusive no que se refere às ADPFs, onde se pretende a declaração de constitucionalidade ou a declaração de recepção de uma norma pré-constitucional, há nessas ADPFs, especificamente, a necessidade de demonstração da controvérsia judicial relevante, tanto quanto há lá na ADC. Então, o esquema é exatamente o mesmo. Daí porque eu resumi tão rapidamente a ADPF aqui para vocês. E com esse quadro comparativo, eu espero que vocês consigam ter uma noção mais clara do que a noção de subsidiariedade que está na Lei 9882 quer significar. Mas, assim, ela quer pôr a ADPF como a opção, como última ratio, tendo em vista o não cabimento da ADI ou da ADC, conforme o caso. Então é isso aí. Agora, no próximo vídeo, passaremos ao julgamento. E aí eu vou tratar do julgamento das 3 ações em conjunto, porque as regras são as mesmas também, e aí eu faço um tratamento conjunto para facilitar aqui a nossa vida e acelerarmos o processo.